Boa noite, muito bem-vindos ao Pode Evoluir e pedimos desculpas, tá? Porque nós tivemos um problema com o link e tivemos que abrir um novo link, então atrasamos um pouquinho, tá? Se você conhece alguém que tinha intenção de assistir, que tem intenção de assistir o podcast hoje, avisa lá para poder entrar no YouTube de terapeuta.edirjustiniana, tá? Que vai ser por aqui, aquele link não funcionou, tá bom? Mas sejam todos bem-vindos e no Pode Evoluir de hoje, tá? Nós estamos aqui com o David Lira, nós vamos fazer a análise do filme Tempo, tá? No Pode Evoluir de hoje nós vamos abordar relações familiares, vamos abordar um pouquinho de metafísica da saúde e o David, ele está aqui conosco porque ele é um amante de filmes. Tá? E é por isso que ele está aqui com a gente. Sim. Ele é analista de sistemas, é o idealizador e o CEO da Renstec. Fala um pouquinho para a gente dele do que é a Renstec. A Renstec é uma instituição que desenvolve, né, aplicativos, desenvolvemos alguns sites, também trabalhamos com treinamentos, né, cursos, né, desenvolvimento de cursos e treinamentos também na área de tecnologia. Ok. Tá. E o filme Tempo, né, é do diretor Shyamalan, né? Isso. O que você pode falar pra gente começar já a entrar na temática, né? Já tivemos um atraso aí. Então, certo. O que você pode falar pra gente a respeito do diretor do filme? Quais são as características dele? O Shyamalan, ele é interessante assim, que ele nasceu na Índia, né? Mas assim, desde bem novo, com 6 anos de idade, a família, né, eles se mudaram para os Estados Unidos. Então, assim, ele estudou toda a vida dele, né, de escola nos Estados Unidos, a formação dele de cinema é americana, né? Então, assim, ele, inclusive, tem esse nome, que na verdade é um apelido, porque as pessoas não conseguiam pronunciar o nome dele indiano corretamente, então apelidaram ele de M. Night, e ele acabou adotando esse, né, como sendo um nome mesmo profissional, né? Então, o nome que ele é conhecido é M. Night Shyamalan, ou Shyamalan, como alguns pronunciam, né? Então, assim, ele ficou popularmente ou mundialmente conhecido com o filme Sexto Sentido, né? Que tem, né, muitas pessoas já assistiram esse filme, então, assim, tem uma cena, inclusive, que é meme, que no mundo inteiro o pessoal usa como meme uma cena do filme, mas assim, o filme é muito bom, o filme Sexto Sentido é excelente e popularizou, né, o Shyamalan, inclusive em determinado momento, né, não, um pouco depois, ele passou até mesmo a ser cotado como o novo Spielberg, né? Talvez não seja tanto, mas assim, ele realmente tem uma forma de produzir filmes e fazer a filmagem que prende o espectador, tá? Ele realmente tem uma forma assim de captar as imagens para que as pessoas fiquem ali com aquela sensação de que alguma coisa está faltando e ficam intrigadas para poder entender o que realmente está acontecendo. Ele tem essa característica de prender a atenção da gente, Isso. Levar o suspense, conseguir levar o suspense até o momento final ali do filme, né? Exato. Aconteceu isso em Sexto Sentido, no filme Tempo também ele trabalha muito bem com isso, né? Sim. E assim, o filme, qual é a temática do filme? Sobre o que esse filme fala? Segundo ele mesmo falou em algumas entrevistas, né, esse filme ele envolve muito a parte de sentimento. Acho que foi o filme que mais ele usou a parte sentimental, como ele mesmo chegou a comentar isso em entrevistas. O filme Tempo, então, ele tem uma coisa focada na família, em conexões e desconexões. Porque às vezes as pessoas estão próximas, mas não estão conectadas, e às vezes, né, como é que elas fazem para reativar essas conexões e restabelecer os laços, né, fortalecer os laços. Então, assim, o filme ele passa num lugar muito bonito, que é um resort, que tem praias, né? Então, inclusive, uma das coisas é a praia, que é uma praia reservada. Mas o filme ele começa assim com a família principal, que é a família Capa, né? A Maddox, o Trent, agora estou lembrando a Prisca, né? E também o pai, o Guy. Então eles estão chegando ali no resort, cada um no seu canto, né? A menina cantando. E aí eles começam a interagir. A menina para de cantar, a mãe elogia ela ficou meio tímida, para de cantar, mas eles estão vendo assim que a mãe fica querendo saber como é que seria a voz dela quando ela fosse mais velha.
né? Que ela gostaria de ouvir ela cantando quando ela fosse mais velha. Esse início do filme ele já traz bem a questão da temática, né? Sim. Que é o tempo, e assim, é interessante também que ele aborda muito sutilmente esse isolamento que a gente ficou, porque assim, o filme foi lançado em 2021. Isso, né? detalhe importante, que é justamente esse filme ele foi lançado, né, no Brasil, ele chegou nos cinemas em 2021, né, é um filme que chegou no Brasil, no cinema em 2021. Atualmente ele está numa plataforma de streaming, tá? Então, assim, quem não assistiu, que ainda não teve a oportunidade de assistir o filme, assista o filme primeiro. Inclusive, nós recomendamos que assista, tá? Porque a gente vai fazer comentários aqui, não tem como não fazer esses comentários, que estão envolvendo coisas que estão no filme, então é considerado spoiler. Gente, é impossível a gente analisar um filme sem dar nenhum spoiler. Né? Sim. Então, quem não gosta, deixa aí gravando, depois volta para poder assistir, vai lá, assiste o filme, porque assim, vai ter spoiler. Isso, né? Exatamente. E, então assim, David, vamos começar. Por que a gente escolheu o filme Tempo? Né? Com esse título, Tempo. Nós escolhemos ele porque nós estamos no início do ano. É muito engraçado porque assim, quando vai chegando o final de ano, início de ano, a gente vai tendo um fôlego novo, a gente vai se renovando, a gente faz projetos. Quando tá lá assim, sabe, outubro, novembro, tá todo mundo caidinho, né? Aquela coisa toda se arrastando, doido para chegar ao final de ano, para a gente tomar aquele fôlego novo e recomeçar a vida. Então, assim, é interessante a gente parar para poder pensar no tempo. E eu acho que esse momento agora é muito bacana, porque janeiro a gente faz várias coisas que na maioria das vezes a gente não cumpre, né? A gente fala que vai fazer dieta, a gente vai começar a fazer atividade física, a gente se compromete com um monte de coisa, passou o carnaval, que tá aí na semana que vem, a gente esquece, né? Mas esse filme, ele faz com que a gente se lembre disso, né? Porque na temática do filme, tá aí o primeiro spoiler, né? A gente vai, eles vivenciam 50 anos em 24 horas. Isso. Né? Então, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. E, David, vamos tentar dividir em núcleos, tá? Quais são os núcleos que a gente tem nesse filme para a gente trazer essa noção para as pessoas e aí a gente vir contextualizando cada núcleo para dar o mínimo de spoiler possível. Certo. Pois é, então assim, o filme são famílias, né, que chegam nesse resort, esse belo resort, inclusive o gerente usa uma das frases que ele fala quando as pessoas estão chegando, né, que aquela é a versão do paraíso, né, então bem-vindo à nossa versão do paraíso. Então realmente é um resort muito bonito, né, com instalações maravilhosas. Então a família principal é a família Capa, né? Que tem a Maddox, o Trent, né? Estou falando primeiro os filhos porque eles são assim que vão levar o filme até, né, a parte final. Então o Trent tem 6 anos, a Maddox tem 11, e aí tem o pai que é o Guy e tem a Priska, né, que é a mãe. Então, assim, essa é a família principal do filme. E o que eu acho muito interessante, assim, nesse início é porque, e essa coisa, né, da versão do paraíso, é porque quando eles chegam, eles são recebidos com drinks personalizados, né, de acordo com aquilo que eles falaram que gostam, então, assim, recebe cada um o seu drink, e a gente tem muito essa necessidade de ser especial, de ser VIP, né? E aí é legal a gente parar e pensar por que nós temos que ser melhor do que as outras pessoas, né? E lembrar, tem aquela expressão assim, não existe jantar de graça, né? Almoço de graça, sempre se tem alguma coisa por trás. Então, quando a gente vê muita coisa, tem aquela outra expressão, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, a gente também tem que parar e pensar por que eu tenho que ser tratado de uma forma, eu tenho que ser mais especial do que a outra pessoa. E normalmente quem está trazendo essa bajulação, tudo isso está querendo alguma coisa. Né? É uma técnica de venda muito conhecida, muito utilizada e muito bem sucedida, porque assim, a partir do momento que a gente chega oferecendo, tratando o outro como especial, ele vai se derretendo, vai abaixando a guarda, né? E fica muito fácil para você manipulá-lo da forma que você quer, né? Então, é o primeiro alerta, tá, gente? Que a gente tem que ter é exatamente isso. Até onde a nossa necessidade, a nossa vaidade, né, tá nos conduzindo a sermos manipulados. Né? Então, assim, o primeiro núcleo eu colocaria, porque assim, o filme ele se passa no resort, né? Mas basicamente na praia.
né? Isso. E a praia também só é para algumas pessoas, para pessoas especiais, para pessoas VIPs, como diz o gerente, né? Então, lá no hotel, que eu colocaria como sendo o primeiro núcleo, a gente vai ter ali quem são os principais que a gente vai encontrar nesse núcleo. Aí tem uma outra família, né, que eu não falo sobre o nome deles, mas é o Charlie, né, a Crystal, a mãe do Charlie, que é a Agnes. Agnes, isso, exatamente, a Agnes. E tem a filha, né, a filha deles, né, que é a Carol, né. Então, assim, a gente percebe que no caso dessa família, o médico, né, que é o Charles, ele é tem uma idade mais elevada com relação à sua esposa, Crystal, né, e ela destaca, assim, que ela gosta muito de aparecer, né, ela quer sempre chamar a atenção, né, perguntando lá para o garçom, em determinado momento, se aquele suco realmente era forte, rico em cálcio, né, pergunta se realmente aquilo era cálcio, e aí ele faz a descrição para ela, mas assim, ela quer mais informações, faz uma correção ali para a filha, do lado, para ela ficar com postura, para não ficar parecendo corcunda, porque os meninos não vão gostar de quem tem corcunda. Então, assim, ela é muito preocupada com a parte visual, né? Ela tem muito essa preocupação de que, né, cuidar da aparência, né, tanto dela como também dos membros da família. Então, assim, vamos colocar o primeiro núcleo como sendo o hotel, o gerente, o sobrinho dele, né? O Edilipe, que logo no início faz amizade. Ele é um garotinho, não fala qual a idade dele, mas ele está ali na faixa de 5, 6, no máximo 7 anos, né? Na faixa do Trend, que tem 6. Eles se tornam amigos ali, começam a brincar juntos. O Edilipe reclama que ele não tem muitos amigos, né? E, enfim, esse é o núcleo junto com todos os funcionários, né? O segundo núcleo eu colocaria como sendo a família Capa, que você já nos apresentou, né? E aí eu só gostaria de ressaltar que a Prisca, ela tem um tumor. Isso, né? Exatamente. Você falou do terceiro núcleo, que é o da família do Charles, né? E que a pessoa que tem um problema de saúde nessa família é a Cristal, Isso, né? Cristal. Que tem um problema com deficiência de cálcio. E aí a gente tem mais uma outra família, que é o Jerry e a Patrícia. Isso, exatamente. Que lá quando eles estão chegando, né, eles chegam também depois, aparecem eles no resort, que aí o Jerry, ele é enfermeiro, a Patrícia é psicóloga, né, então ela tem um problema de saúde. É interessante observar esse ponto, né, cada pessoa, cada uma dessas famílias tem alguém que tem alguma enfermidade, tem alguma doença, né. Então, assim, isso vai ser interessante porque o objetivo de elas estarem ali é justamente focado nesse problema de saúde, porque eles vão, né, de alguma forma, usar. A gente já vai voltar ali, né? Então, assim, a gente tem esse casal e o problema da Patrícia é a epilepsia. Isso, né? Logo no início, quando eles estão ali, bem no iniciozinho do filme, quando eles estão apresentando a questão da praia, né, VIP, né, para o casal Capa, ela tem uma crise convulsiva, né? Sim. E o outro núcleo, que a gente vai, não sei se vocês perceberam, mas as famílias, elas vão reduzindo, né? A gente tem lá uma família maior, uma família de casal e filhos, a gente tem uma família de casal, filho e sogra, né? E a gente tem uma família que tem só o casal, e a gente tem uma pessoa que está sozinha, né? Que é o Sedão. Exatamente, é o rapper, né, que está lá, já aparece ele já no local, né, que é o local onde tem o desenrolar do filme praticamente todo, que é a praia, né, a praia isolada. Ele já estava lá com uma pessoa, uma mulher, que, né, jogando ali uma forma de sedução para ele. Não, eles estão lá, estão os dois lá. Eles aparecem lá na praia. Eles aparecem lá. Então, mas eu queria só fazer uma observação importante, porque assim, cada coisa que o Shyamalan, eu diria assim, que até que cada enquadramento que ele faz, ou pedaço do filme, tem uma importância para o desenrolar da história, porque antes desse momento de a Patrícia sentir a epilepsia, né, ter a convulsão, o Trend e o Tilib estiveram na praia, e aí eles tinham uma brincadeira que eles fizeram de conversar com as pessoas e perguntar qual era o nome e qual era a profissão. Né? Então ele pergunta para algumas pessoas, isso vai ser
usado depois também, mais para frente no filme, né? Então ele pergunta, a pessoa, uma das pessoas que ele pergunta é um policial, que ele depois vai conversar com esse policial mais para frente. Então ele tinha essa forma de... É uma memória fotográfica, uma memória né? fotográfica. De guardar as informações sim. aí, tá? Então, só um minutinho, vou falar aqui com o pessoal. Gente, se vocês estão gostando dessa live, tá? A gente começou agora, tem muita coisa para poder falar. Se vocês estão gostando, dê aí o seu joinha pra gente, tá? Compartilha, convide as pessoas que você gosta para poder assistir com a gente. E se você não está gostando, convide as pessoas que você não gosta para poder assistir também, tá? E, enfim, tá? As pessoas que estão no Instagram fica um pouco mais baixo o áudio, tá? Se quiser vir pro YouTube, entra lá no nosso canal, terapeuta.edirjustiniana, que você vai ter uma transmissão melhor. Mas se estiver achando que tá tudo bem, continua aí que a gente vai continuar daqui. David, eu queria que você me falasse, porque assim, o Sedan, né, já ia chamando ele de Sadão, olha só, o Sedan é um rapper, né, conhecido, e ele também está doente, ele tem leucemia, né? O que ele foi buscar na praia? O que ele foi buscar nesse resort? Pois é, assim, que ele conversa depois com a Maddox, né, falando um pouco da história dele. Então, assim, ele teve uma vida diferente assim do que a gente conhece, muitos rappers que são de periferia, que são mais de regiões que seriam, como se diria, de favela. Ele não era, ele tinha uma formação, escola particular, o pai era médico, então, assim, uma família, como se diria, bem formada, né, financeiramente, né, não teve, né, pelo que ele fala, não teve dificuldade financeira. Mas ele estava ali buscando algo maior, fazer parte de alguma coisa maior, como ele mesmo se expressa para Maddox, né? Então ele estava ali querendo buscar. Então ele já é uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, mas ele estava ali querendo encontrar algo. Mas ele tem, ao mesmo tempo, de se isolar por conta desse problema de saúde dele, que por alguns momentos o nariz dele sangra, né? Vai sangrando. Então isso aí, de certa forma, assim, até fica meio... Ele se isola para não ficar aparecendo isso também. Tá. Então, assim, o que eu gostaria de chamar a atenção, né, no Sedan, é que, assim, ele, como o David falou antes, ele é a primeira pessoa a chegar lá na ilha. Na ilha não, na praia. E quando ele está na praia, chega uma outra moça também, que foi pro resort porque ela está doente, ela começa a conversar com ele. E aí, gente, é muito engraçado porque assim, a gente tem aquele padrão, né? Onde tem uma mulher solteira, um homem solteiro, muita gente acha que tem que começar aquela coisa da pegação. E a mulher, ela conversa ali um pouco com ele, ela vai tomar banho, ela tira a roupa e entra no mar e é a primeira a morrer. Né? E ele é acusado de matar essa mulher. E aí eu quero chamar a atenção é que assim, às vezes nós achamos que as nossas famílias são muito grandes, que a gente não pertence àquilo ali, mas é muito interessante porque assim, os dois que estão sozinhos, eles não têm quem proteja. As famílias, elas têm essa dinâmica de que assim, às vezes a gente briga, tem aquelas confusões e tudo mais, mas um protege o outro e isso a gente vai ver nos outros núcleos. Né? Os dois estão sozinhos. A moça, nem nome ela tem. Não né? cita o nome. No filme não traz um nome, é simplesmente uma coadjuvante ali que apareceu, trazendo esse estereótipo do mulherão que está ali. Não importa o que está acontecendo, ela foi para lá para poder cuidar da saúde. Então, assim, ela estava se recolhendo, mas porque viu um homem interessante. Aí ela já entra nesse padrão de sedução, que depois a gente vai voltar a falar sobre ele quando a gente estiver falando do núcleo do Charles. Né? E o Sedan, ele está sozinho, não tem ninguém para poder defender ele. Né? Todo mundo acha que foi ele que matou a moça. Né? Então, assim, ele não está sozinho e ele acaba sendo assassinado, porque justamente não tem ninguém olhando por ele. Então, as nossas famílias, às vezes a gente tem aquela coisa assim de que é pesada, isso, aquilo, outro, mas vamos procurar ter uma relação mais harmoniosa, né? Conhecer melhor os nossos familiares, né? E procurar ter uma relação melhor, porque assim, no momento do pega para capar, são os nossos familiares que nos ajudam. E lembrando, gente, que hoje em dia a gente tem vários tipos de família, né? Então, assim, amigos também são familiares. Às vezes a gente tem amigos que assim são do coração mesmo, então ali conosco para tudo. Então, assim, famílias são essas pessoas que se importam realmente com a gente, tá? Sim. Vamos olhar o casal Jerry e Patrícia.
tá? Sim. Me fala um pouquinho mais sobre esse casal aí. O que o Jerry fazia, né? Como é que é a dinâmica desses dois aí? Pois é, eles são os últimos que chegam até lá a praia, né? Então, assim, como o gerente falou, são poucas pessoas que são convidadas para esse local, só algumas pessoas selecionadas, então, principalmente na mesma viagem que a van faz até a praia reservada, lá está fechado, trancado, é um lugar que fica, não é qualquer um que pode entrar ali, então só vai a família Capa e a família do médico, que eles, né, chegam lá. Depois chega o Jerry e a Patrícia, né? Quando eles chegam, já aconteceu a descoberta da morte da moça que estava fazendo companhia para o M-Side Sedan. E ela já tinha sido encontrado o corpo dela, né? Então estava já naquela tensão, né? E aí o Charlie querendo culpar o Sedan, que ele tinha envolvimento com a morte dela. A Patrícia, inclusive, fala assim, não estou gostando dessa dinâmica, né? Porque assim, por que tem que ser o Sedan o suspeito? Por conta, né, será de alguma coisa, de ele ser negro? Então, assim, ela fala essa expressão, né? Não estou gostando dessa dinâmica, né? E eles começam, naquele momento, já a querer sair de lá. Aí que eles vão percebendo que não é fácil sair dali, né? Eles ficam numa tentativa, uma tentativa atrás da outra, e eles não conseguem sair. E uma coisa interessante com esse casal é porque, assim, é só o casal, né? Então, assim, eles não têm compromisso, não tem criança, não tem compromisso com outra coisa, e eles eram para ter ido na van junto com as outras pessoas, e eles foram dormir, foram relaxar e chegam depois, né? Exato. Então, é interessante também a gente ver essa dinâmica de, enquanto é só o casal, né? Porque é mais tranquilo, o compromisso deles é só com eles mesmos, né? E uma outra coisa também que é interessante a gente ver, a questão das profissões, né? A Patrícia, como a gente falou lá no início, ela é psicóloga e ela tinha epilepsia, né? E logo nesse momento que eles chegam, que já aconteceu ali, percebem a morte da moça que estava lá com o sedã, né? Todo mundo fica assustado e tenta sair dali, que eles não conseguem sair. A Patrícia fala da necessidade de conversar, né? E traz todo mundo, não, vamos nos reunir aqui, a gente precisa conversar para que a gente possa elaborar isso, porque senão vai virar traumas, que não sei o quê. E ela traz todo mundo para conversar, e é uma característica dela. Em cada momento que acontece uma morte, que acontece alguma coisa mais extraordinária, ela quer reunir as pessoas para poder conversar. Gente, é muito bacana isso, a gente lembrar que, assim, terapeutas sabem que nós resolvemos os nossos problemas conversando. A gente tem que, realmente, se a gente não coloca e externaliza isso, a gente não põe para fora de alguma forma, isso vai ficar como memória no nosso corpo e vai nos trazer problemas, vai nos trazer crenças que vão limitar as nossas vidas, né? Mas é bem interessante porque depois que o Jerry morre, né, a Patrícia fala que ela tem que voltar para poder fazer as pazes com uma irmã mais nova. Que agora a irmã era mais velha, mas agora está mais nova do que ela, né? Mais. Então, é interessante como a gente, embora saiba das coisas, nem sempre nós colocamos em prática, tá? Então, a gente sabe que a gente resolve os problemas conversando, mas ela mesma, que é terapeuta, não conseguia fazer isso. E aí eu quero chamar a atenção para a doença dela, tá? Ela tinha epilepsia. Na metafísica da saúde, o que é a epilepsia? São coisas guardadas, sabe? A gente vai guardando ali, e chega um momento que o corpo não consegue deter tudo aquilo ali e ele joga tudo para fora. Então vem uma catarse, vem aquelas crises convulsivas jogando para fora, né? E ela vem falar justamente disso, né? Dessa questão com a irmã. E o mais interessante ainda é que ela guardou uma mágoa, ela não conversava com a irmã e não sabia mais nem o motivo da briga das duas. Nem sabia. Não sabia nem o motivo. Então, quanta mágoa, quanto peso, quanta coisa que a gente está trazendo aí, que está nos adoecendo e que a gente não sabe mais nem o motivo. E uma outra coisa também interessante é que, assim, o marido dela era enfermeiro. Né? Embora ela fosse terapeuta, isso e aquilo outro, ela trouxe alguém para o lado dela, alguém que cuida, porque o enfermeiro é aquela pessoa que cuida de pessoas doentes, né? Então ela se uniu a alguém para poder cuidar dela, e aí eles têm essa dinâmica, eles não têm filho, eles têm essa dinâmica muito particular, que um está ali com o outro. Isso. A outra coisa também que eu acho interessante, achei interessante nesse casal, é a noção da gente em relação à idade, tá?
Porque o Jerry, no primeiro momento, eles estão ali tentando ver como é que eles vão sair da praia, né? E aí ele não vai, mas chega um determinado momento que ele se propõe a sair nadando. E aí ele diz que quando ele estudava lá na época da escola, ele fazia natação. Gente, é muito engraçado, porque a forma física que ele tinha na época da escola devia ser outra, né? Mas inclusive ele sugere lá, um pouco antes, né? Que assim, aqui a distância é mais ou menos 100 piscinas, aí você vai até lá e depois faz o contorno para chegar numa possível outra praia, né? E aí conseguir buscar um resgate, né? Avisar alguém. É interessante que ele, além de medir mais ou menos em tamanhos de piscina, ele fala do tamanho das ondas, né? Tudo mais. E assim, não é algo que alguém jovem faria com tanta facilidade. Imagine alguém que já está com a idade, já é uma pessoa madura, né? E não está na melhor forma física. Então, é uma coisa que a gente também tem que lembrar e que o Shyamalan traz de uma forma bem, bem delicada no filme. É essa coisa de que, assim, à medida que nós envelhecemos, a gente não percebe, né? O corpite envelhece, mas a mente permanece bem jovem e a gente acredita que consegue fazer as mesmas coisas, né? E aí a gente vê, às vezes, o idoso que está subindo ali no banquinho, que acha que vai manter o mesmo equilíbrio, cai, tem fratura, né? E até mesmo nós achamos que vamos ter o mesmo condicionamento físico. Então, é bem interessante esse alerta bem sutil que faz, né? Isso. E ele morre, né? Nessa tentativa. A gente não sabe nem tanto se foi porque ele se afogou, né? Ou se foi realmente pela própria ação da praia que não permite que as pessoas saiam dali. Isso. Né? Um detalhe que eu queria ressaltar, assim, que quando as crianças estão lá, chegam, né? As crianças vão se divertir, vão brincar e tal, vão conhecer o local, né? O Trent está lá brincando com o brinquedo dele, a Carol também está brincando lá com os bonecos, e assim. Então aí eles saem, né, um pouco mais recuam um pouco mais da parte do mar, e aí veem que tem outros brinquedos lá jogados. Outros brinquedos estão jogados lá na praia, não só brinquedos, mas também algumas coisas que inclusive eles falam que é do hotel. Aqui tem uns talheres, aqui deve ser do hotel, né? Chama a mãe, tem aqui, essas coisas devem ser do hotel, né? Então lá já estão enferrujadas essas coisas. Mas assim, cada coisa do filme que o Shyamalan coloca, assim, depois tem, né, uma razão de estar ali. Inclusive depois essas coisas são usadas depois para matar uma das outras pessoas, que a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar aqui. E também, assim, na hora que eles encontram a moça, né, que estava com o sedã, eles viram, né, o corpo dela e ela estava só com um colar. Esse colar, ele é bem focado, que tem uma letra lá no colar, né, no colar dela tem uma letra. Depois esse colar aparece sozinho na praia. Porque a gente vai ver também que o corpo, né, não só tem uma transformação das células ali tão rápida, o desenvolvimento assim, tão rápido da pessoa chegar para envelhecer e morrer, e também o corpo se decompõe numa velocidade absurda. Na verdade, eles a cada meia hora é como se eles estivessem vivendo um ano. Sim. Né? Então é tudo muito intenso, tudo muito rápido. Né? David, vamos falar do segundo casal, né? O casal ali formado pela Kera, aliás, o casal, a Kera é a filha, né, de 6 anos, pela Cristal, o Charles, né, a Agnes, que é a mãe. Qual é a dinâmica desse grupo aí? Pois é, então assim, já desde o início, né, o Charles mostra que tem bastante ciúme da esposa, né, até porque ela parece ser mais jovem, né, é uma mulher, né, bem atraente. Então assim, e quando ele chega na praia, eles se posicionam a barraca, né, para colocar lá, para eles ficarem... O guarda-sol, né? Aí ele olha para trás e vê o sedã lá bem próximo, né? Eu falei, vamos mais para outra posição, né? E não é porque ele vê, né? É porque também a Cristal já está ali toda fazendo caras e bocas e enfim. Aí ele fala, vamos mais para a praia, vamos mais para frente. Aí eles colocam, né? Distanciam mais. E aí a primeira coisa que ela faz, né? Chegando ali, tira, né, a roupa que ela tá, fica só com biquíni e vai tirar foto, né? Ou seja, ela tem essa preocupação de estar sempre, né,
visível, está sempre, né, colocando a sua foto, se posicionando ali para aparecer. Isso exatamente vai se contrapor com o que vai acontecer com ela depois, para o final. Né? É justamente que ela quer sempre estar bem vista e aparecendo, né? E depois ela quer se esconder. Como é que é a relação dela com a sogra? Pois é, há um momento ali que ela discute com ela porque ela queria estar em outro lugar. Ela queria ter pego um iate, ter viajado com iate, com a família para um outro lugar. A escolha de eles estarem naquele resort foi uma escolha da sogra, da Agnes. A Agnes, que, como diz assim, de certa forma, tem muita influência, né, sobre o filho, né, que é o Charlie. Ele segue muitas orientações da mãe, né, de certa forma a mãe aí é meio que controladora dele, né, e ele pensa, né, e sempre vai procurar a opinião da mãe. Então, o fato de eles estarem ali foi mais por conta da Agnes, né, uma escolha dela de que da própria Crystal, né. Certo. Gente, o Charles, ele é médico, tá? Ele é médico, ele é diretor de um hospital, e, enfim, eles estão ali. E essa dinâmica que o David colocou, ela é bem interessante, porque, assim, a gente vê casamentos, né, relacionamentos, onde um dos parceiros, às vezes o homem, às vezes a mulher, é completamente dependente da família, do pai, da mãe, e não faz nada sem a permissão deles, né? Não consegue viver ali o seu casamento. E esse núcleo, eles trazem muito isso, né? Então, tudo aquilo que o Charles faz, ele vai lá, mesmo depois que acontece a morte da Agnes, né? Ele está ali porque ele, no núcleo deles, ele também tem problema de saúde, né? Isso, ele tem problemas psiquiátricos. Então, ele começa a conversar com essa mãe e falar que ele está sob pressão, que não sei o quê, e que ele precisa da ajuda dela, como é que ele faz. Então, assim, como que um casamento, como que um relacionamento vai funcionar se o casal não está ali só os dois? Uma outra característica também é por que esse casamento aconteceu, por que essa união aconteceu, porque assim, a Crystal, ela tem um momento que ela está conversando com a Meredith e que ela começa a falar que ela está lembrando muito de um ex-namorado que ela teve, que ela gostava muito dele, né? E que ela não ficou com ele porque ele não era tão bonito assim e ele não tinha tanto dinheiro. Então isso deixa muito claro que a base do casamento dela é interesse, né? Ela se casou com um homem que se harmonizava melhor com ela nas fotos, porque ela tem essa mania, né, de estar postando tudo, e a gente tem que ficar atento a isso também, né? Porque às vezes a gente está tão presente nas mídias sociais, mas estamos tão ausentes da nossa família que a gente não consegue. E às vezes até esse pai, essa mãe, né, essa sogra está ali, eles vão fazer esse gerenciamento daquela casa, daquele lar, aonde um dos dois está faltando, ou os dois estão faltando, né? Porque assim, a gente não vê quase que em momento nenhum ela interagindo com a filha. Né? O momento que aparece ela interagindo com a filha são muito poucos. E um deles é lá no hotel, quando ela fala com a menina para poder sentar com postura, porque se ela ficar corcunda, os meninos não vão gostar dela. Então, assim, olha as crenças limitantes que ela está colocando nessa criança. Né? Dependendo de quanto essa menina ouviu isso, ela vai carregar isso para toda a vida. Primeiro que ela tem que ser igual a mocinha que a gente viu lá no início do filme. Viu um homem, ela já tem que partir para cima, para a sedução, né? Porque esse é o papel da mulher, e aí a gente reduz muito a mulher a ser simplesmente um objeto de desejo. Mas era isso que ela se sentia, e ela vem passando isso para a filha. Né? E às vezes, quais são as nossas crenças limitantes que nós estamos passando para os nossos filhos? Tá? Então é muito importante a gente olhar para isso. Né? A outra coisa também interessante em relação a esse núcleo é que o Charles, ele morre de ciúmes dela. Né? Ele se casou com ela, tá ali, ele gosta muito da beleza dela. Tem um determinado momento que ela chora, a maquiagem dela borra um pouquinho só, não tá aquela coisa horrorosa ainda, mas ele, sabe, tá sob pressão e não sabe o que fazer, e ele cobra a beleza dela. Então é uma forma para ele poder mostrar que ele está bem, que ele está por cima. Ele se esconde por trás da beleza dela, ele se esconde atrás dessa mulher.
né? Então a gente vê que são duas pessoas que estão perdidas, né, que tem uma criança, seria quase que duas crianças cuidando de uma outra criança, e aí a gente tem um adulto ali que tenta manter o equilíbrio, né, sendo que a nora e a sogra estão disputando a atenção desse marido. E aí é bem interessante também a forma com que o Charles morre, tá? Porque ele implicou com todos os homens do grupo. Ele implicou com o Sedan, ele implica com o Jerry, né? E em um determinado momento também ele acaba implicando com o Guy. Né? Ele está envenenado pelos ciúmes, né? E quando ele está atacando o Guy, né? Ele ataca o Guy e essa cena é uma cena muito bonita, porque o Guy e a Prisca, eles vão se revezando ali, né? Ela vai protegendo ele e ela lembra das facas, né? Dos talheres enferrujados, e ela corta o braço do Charles e ele morre envenenado, tá? Porque o ferrugem vai provocar veneno ali e é algo muito rápido. Então, assim, ele morre envenenado. E por que ele estava envenenado? Ele já estava envenenado pelos ciúmes, né? E antes da gente continuar, eu gostaria só de ressaltar, né, gente? Pedir para vocês novamente, para poder dar um joinha aí, tá? Compartilhar o vídeo e falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Agradecer os nossos patrocinadores, né? Startup Evoluir, a Randstec, né? A RD Fotos e Filmes, que está aqui com a gente, trazendo toda a produção, trazendo a direção de imagens. Então, assim, gratidão imensa, né? E a Startup Evoluir e a Edistiana Terapeuta, né? Então, voltando aqui, agora a gente vai para o núcleo, né, principal, que é o núcleo da família Capa. Né? Qual é a dinâmica dessa família? O que está acontecendo aí nessa família? Por que eles quiseram fazer essa viagem? Pois é, então assim, o casal, né, ele está passando por um momento difícil, né? Há um momento que quando eles ainda estão no resort, que eles têm uma discussão, que a mulher, né, a mãe, a Prisca, ela fala o seguinte: você só pensa no futuro. E aí ele retruca ela falando: não, você só pensa no passado, tanto é que você trabalha no museu, né? Então, eles estavam desconectados, né? Inclusive a Prisca, que a gente observa depois, que ela estava inclusive procurando uma outra pessoa, né? Uma outra relação. E isso afastava eles, né? Ela achava que o Guy não sabia, mas depois ele revela que já tinha visto mensagens dessa pessoa. E só que ele não tinha coragem de falar sobre o assunto com ela. Ele mesmo fala: eu sou covarde, eu devia ter conversado sobre você sobre isso, né? E ele fala que ele era um covarde, porque ele não tocava nesse assunto, né? Eles já estavam, segundo ela mesma falou, que iam se separar. A viagem, segundo o que ela imaginava, seria uma forma de ela guardar memórias para os filhos, né? Que os filhos pudessem registrar bons momentos de uma última viagem assim, em família, né? E elas pudessem formar umas boas memórias para eles. O Guy não gostaria que eles se separassem, não era a intenção dele, ele era apaixonado por ela, né? Ele não queria se separar, ele queria, né? Mas ele não tinha a forma de tentar buscar fortalecer a relação, de se conectar, de conversar com ela. Tanto é que há um momento assim que ela pergunta assim, se ele sabia qual é o livro que ela estava lendo, e ele falou: não sei. Então, assim, eles estavam, né, bem distantes, né? Eles não estavam conversando tanto. Sim. Esse núcleo é bem interessante, porque esse é o nosso núcleo principal, né? E aí eles vêm trazendo muita coisa dessas relações familiares, né? Quando um casal que está ali apaixonado, que montou uma família e gosta dessa família, tanto é que antes de se separar ela quer trazer memórias agradáveis, né, para os filhos, mas eles não sabem, pararam de conversar, né? Pararam de olhar um para o outro, né? E ela tem um tumor. Então, quando eles estão lá na praia, tem um determinado momento que... Eu queria só aproveitar esse momento para falar algo essencial, para a gente poder entender esse detalhe do tumor. Tá? Por quê? Como a gente já percebeu, que quando você chega na praia, você vai passando, transformando, né, o seu corpo. As crianças são mais perceptíveis, porque elas vão crescendo, né? Rapidamente elas saem de
crianças para adolescentes. Então, visualmente, só que os adultos também estão envelhecendo. Todos, na verdade, estão envelhecendo. Então, o processo, né? O processo de multiplicação, de transformação celular, de envelhecimento celular é rápido. Se eles tivessem um corte ali na pele, rapidamente o corte era sarado. Qualquer corte sarava. Então, assim, o tumor que ela tinha, ela de repente desenvolveu, aquele tumor cresceu numa proporção assim, que ela falou, não, era 3 centímetros. Depois já estava do tamanho, até o momento assim, que quando eles realmente tiveram que fazer a cirurgia nela. Quando ela passa mal, isso. Né? E aí é muito interessante isso, porque assim, apesar deles estarem ali, sabendo que vão morrer e tudo mais, o Guy toma a decisão, porque ela já está desmaiada, a decisão de fazer a cirurgia, que era algo que ela não queria. Por quê? Porque ele não queria que ela morresse. Né? Pois é. E aí, quando eles começam, realmente um carocinho quase que imperceptível, daí a pouco já está do tamanho de uma bola de golfe, e daí a pouco, quando eles conseguem tirar, já está maior do que um melão. Né? Mas o interessante disso é que essa decisão dele de poupar a vida dela reconcilia o casal. Sim. Porque ela consegue perceber que ele se importa com ela. Né? Então a gente volta jazinho nessa dinâmica aí do casal. Eu quero falar agora dos filhos, né? Porque eles com filhos pequenos e são pais que são atentos aos filhos, estão ali brincando, eles olham, né? E de repente ela não reconhece os filhos, porque a cada meia hora eles crescem 1 ano, então estão brincando ali na praia, de repente ela olha e procura o filho dela de 6 anos e tem um adolescente lá, né? A filha já está enorme, a filha que já era pré-adolescente já tá enorme. E aí, gente, quantos de nós, às vezes, nós olhamos para os nossos filhos e a gente está vendo crianças, bebezinhos, né? Eu tenho uma amiga que a filha dela já era adulta e ela chamando a menina de bebê. Né? Então, a gente olha e a gente vê crianças e a gente não consegue acompanhar a idade, a velocidade que os nossos filhos cresceram, porque passa muito rápido. E aí a gente esquece de fazer algumas coisas, a gente deixa de fazer algumas coisas que têm consequências muito graves para eles. Né? Nesse processo que é muito rápido, o Trend e a Kera, eles estão ali brincando juntos e estão próximos, não sei o quê, e de repente a Kera está grávida. Né? E eles achavam que assim, o Trend, ele acha que para poder fazer um filho precisa namorar muitas vezes, né? E o pai dele fica desesperado, vai tentar explicar porque assim, em menos de 20 minutos eles namoram, ela engravida e tem um bebê e esse bebê morre. Né? Então, antes deles entenderem o que estava acontecendo com eles, esse bebê já tinha morrido. Né? E nós? Como é que nós estamos olhando para os nossos filhos? Nesse processo de achar que os nossos filhos são bebezinhos, nós estamos preparando uma gravidez na adolescência, é muito sério. Né? A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que orientar. Uma outra coisa também que a gente tem que orientar é essa relação de cuidado, onde os meninos têm que cuidar das meninas e as meninas também têm que cuidar dos meninos. Tá? De respeito, né? de reciprocidade. Então a gente tem que ficar muito atento para isso, porque o filme, de forma muito sutil, ele vem mostrando isso, porque assim, teoricamente é porque ali não deu tempo, mas quando isso acontece, eles já sabiam que a cada meia hora se envelhecia 1 ano. Então os pais, vendo os filhos ali muito próximos, eles poderiam sim ter alertado, poderia ter orientado e só foram fazer isso depois. Uma outra coisa interessante também a respeito das crianças, né, que já são adolescentes, é que tem um determinado momento que a Kera, né, depois que já perdeu o filho, que está ali trazendo todas as dores de uma jovem mulher que passou em um espaço muito curto de tempo por várias coisas, perdeu o cachorrinho, perdeu a avó que era quem brincava com ela, quem cuidava dela, perdeu um filho, viu que o pai era tinha problemas psiquiátricos, viu várias mortes, né? Então, essa menina, ela fala e ela resolve que vai sair dali, que tem que achar um jeito de sair dali, porque agora são eles que estão no comando. Ela fala para o Trent, né, que são eles que estão no comando. E fazendo como se as pessoas mais velhas não tivessem nenhum valor. Né? E quantos de nós, e quanto que isso foi feito, e assim,
Durante o período da pandemia, gente, a gente até olhou assim um pouco mais para os nossos idosos, muita gente se propôs a fazer compra, a fazer uma série de coisas para eles, mas no dia a dia, gente, os idosos eles vivem um isolamento social que nós experimentamos durante o período da pandemia, que muita gente ficou com crise de ansiedade, ficou com depressão. Tá? Então, vamos olhar, a gente acha que nós sabemos de tudo e ignoramos todo o conhecimento, toda a experiência que os idosos têm. E isso tem um preço muito alto, né? Porque ela não ouve, né? Porque a mãe e o pai não falam nada, eles não dão nenhum tipo de orientação para essa menina. Essa jovem, ela começa pequena, é a avó que está ali, e ela cresce sendo olhada por outras pessoas, né? Cuidada por outras pessoas. Então, é porque o Guy e a Prisca que acaba orientando essa menina. O pai e a mãe estão naquela coisa ali de um seduzir, de brigar, e enfim, eles estão olhando muito para os problemas deles e não são capazes de enxergar essa garota, essa jovem, essa mulher. Né? Então, ela acaba tendo que se virar muito sozinha. Né? E o Guy e a Prisca tentam orientar, mas ela é aquela coisa, são velhos, não sabem de nada, né? E ela sobe e ela acaba morrendo. Né? E uma morte que, assim, era muito previsível. Né? Então, até que ponto os nossos adolescentes, os nossos jovens estão se colocando em risco por falta de orientação, por falta de omissão das famílias, né? E também esse olhar, tá, gente? Esse olhar que a gente tem que ter para o idoso. Ninguém quer morrer jovem, né? Todos nós queremos continuar aqui. E como é que eu quero ser tratada quando eu tiver a idade da minha mãe, a idade do meu pai? Será que eu quero ser tratada da forma que eu tenho tratado eles? Então, essa é uma reflexão muito importante para a gente poder fazer, tá? Uma outra coisa também, olhando aí para os adolescentes e trazendo essa questão da responsabilidade, é a autocobrança, né? Porque a Meredith, ela vai conversar com a mãe, já é uma mulher, ela vai conversar com a mãe e ela fala, né? Pergunta para a mãe se a mãe, se eles iam se separar, se o casal ia se separar. E a mãe diz que sim. Né? E ela pergunta se a mãe tinha uma outra pessoa. E quando a mãe diz que tinha uma outra pessoa, ela fica muito chateada e ela sai dali com muita raiva. E aí ela vem dizendo para ela que ela agora já é uma adulta, que ela é uma mulher, que ela tem que ser forte, que ela tem que dar conta de tudo, que não sei o quê. Então, assim, ela vai se cobrando muito. É um outro alerta pra gente, tá? A gente às vezes começa com os nossos filhos lá, que são os nossos príncipes e as nossas princesas. E a gente vem cuidando, cercando eles de todos os lados. E aí quando eles chegam nessa fase da adolescência, a gente começa com aquelas cobranças, né? Porque você tem que passar no vestibular, você tem que ter uma profissão decente, porque eu não vou estar aqui para a vida toda, eu não vou sustentar vagabundo, que não sei o quê. Então, assim, eles já estão numa fase que eles se cobram tanto, e como é que nós também estamos contribuindo para isso? Tá? Então, é algo muito sutil, mas o filme vem trazendo essa cobrança que o próprio adolescente, que o próprio jovem está fazendo por si mesmo, que ele agora, ele é adulto, ele é responsável e ele não pode contar com o pai e com a mãe. Tá? Você vai falar. Pois é, então, assim, nesse momento que ela está conversando com a mãe, né, aí ela se distancia, falou, não, a mãe tenta, né, chegar, abraçar, mas ela falou, não, preciso ficar um pouco só. Ela começa a andar, né, pela praia e vai entrando no mar, e ela pensa, não, assim, inclusive a frase que o Sedan havia falado antes, né, antes de ele morrer, que agora ela precisava buscar fazer parte de algo maior, por ser já adulta, né, ela precisava procurar fazer parte de algo maior, né, então ela está se sentindo assim. Há um momento que ela fala que, quando ela estava indo lá no resort, que ela começou a ver as coisas com cores. Inclusive, nesse momento, toca a música de fundo, que é a música do Sedan. Estava tocando lá na praia, né? Quando ela chega na praia e começa a ficar, né, bem mais envelhecer, passar pelo processo de envelhecimento, ela começa a ver as cores. Ela falou que começou a ver mais cores, começou a observar as coisas com muito mais cores. Então, assim, foi muito rápido, né? De uma pré-adolescente para uma certa já adulta, né? Em pouco tempo. Então, ela tem essa evolução, né? Ela tem essa evolução assim muito rápido. E a gente tem que lembrar que assim, o corpo nem sempre, a mente nem sempre acompanha o corpo, né? Nesse processo.
Então não caminha junto. Aí a outra coisa que eu gostaria de destacar é a relação do casal, né? O quanto muda, porque assim, a partir desse momento que o Guy escolhe, né, não deixar que a Prisca morra, ela reconhece que ele ama, né? E ela reconhece também que ela só estava magoada, que ela gosta dele, que ela ama. E aí, assim, é muito interessante isso, porque embora nos momentos que eles estão ali com raiva, eles sempre procuram conversar com os filhos, eles mantêm essa união. Aquilo que a Patrícia fala lá no início, vamos conversar, né? Eles fazem. Né? Eles conversam. Lá no início, quando eles estão no resort, tem um momento que eles brigam, né? E os filhos ouvem, mas assim, às vezes, gente, a briga faz com que a gente coloque as coisas para fora, né? Porque às vezes também a gente ficar só guardando não vale a pena, né? E o outro não saber o que está acontecendo, que era o caso deles, né? E é interessante porque tem um momento que ela vai perdendo a audição. Porque que ela não consegue parar para poder ouvir o Guy, entender aquilo que ele tá querendo falar, né? E ele vai perdendo a visão, né? Ele não consegue enxergar ela. E é bem interessante porque ela pergunta qual é o livro que ela está lendo, né? E ele não viu, ela está com o livro na mão e ele não viu o que ela estava lendo, né? Então assim, quando um não ouve o outro, quando um não enxerga o outro, o relacionamento não vai para frente. O relacionamento cria um tumor, né? Então, assim, para que a gente possa gerar vida, e aí é bem fantástica essa sacada, porque, assim, é a mulher que tem o útero, é a mulher que gera a vida, mas é preciso quem? É preciso um homem e uma mulher para poder gerar a vida. Então, o casal precisa se ver, o casal precisa se escutar para que eles possam gerar a vida daquela família, para que eles possam orientar os filhos, né? Então essa foi uma sacada muito bacana. E o mais legal é que assim, eles conseguem passar isso para os filhos, e os filhos são muito unidos, né? E depois que os pais morrem, eles morrem velhinhos, são os únicos que realmente morrem por velhice, por né? velhice, por velhice, né? Então assim, quando a gente tem uma família, que a gente se cuida, que a gente ouve, que a gente conversa, né? A gente se desentende, mas a gente se cuida, nós vamos envelhecer juntos, um cuidando do outro, e é muito lindo a forma com que os dois morrem, e eu acho muito interessante porque, assim, quando ele morre, ela levanta e ela começa a andar em direção ao mar e ela morre. A água, gente, tá? Ela um simbolismo, tá? Das nossas emoções. Então, dessa coisa da gente mergulhar nas nossas emoções. E aí a gente já indo para a parte final do filme, né? Então, é bem interessante porque depois que eles morrem, a Meredith e o Trend, eles começam ali a conversar, e é um diálogo bem interessante, que eles estão falando ali de querer brincar, né? Sim. De resgatar a criança. Então, assim, uma coisa que eu não comentei, né, no início da nossa conversa aqui, esse filme ele tem uma premissa, tá, baseada, né, claro que o roteiro é do Charles Manon, exatamente, de uma HQ francesa que chama-se Castelo de Areia, uma HQ, né? Então, assim, a premissa dessa HQ é bem o que acontece no início do filme, só que o desenrolar é bem diferente. É bem diferente o filme da HQ. Tá? Então, assim, a HQ, que chama-se Castelo de Areia, né, ela tem essa premissa de as pessoas estarem ali numa praia e as pessoas envelhecerem rapidamente. Então, é como também acontece no filme. Só que, nesse momento que você falou, que os pais já morreram, só estão os dois ali na praia, e aí eles perguntam, vamos continuar tentando, né, escapar? Vamos, mas antes, vamos fazer um castelo de areia? E aí os dois começam a fazer juntos castelos. E aí o Trend lembra que o Itlib havia entregue para ele uma daquelas cartas que ele escrevia codificada, uma da mensagem codificada, que ele não havia feito a tradução, porque ele chegou, estava interessado em aproveitar o local e deixou guardado lá na bolsa. Isso, e aí nesse momento eles resgatam a criança, né? Porque ela até fala desse desejo dela de brincar e se pergunta, será que todo adulto gosta de brincar? Né? Ou a gente gosta porque ontem nós éramos criança, né? E a partir desse momento que eles entram em contato com a criança interior deles,
que eles conseguem achar a chave para poder sair da ilha, né? E eles saem dessa ilha e a forma de sair é fazendo um mergulho. Eles vão para a água, ou seja, é preciso a gente entrar em contato com a nossa criança interior, a gente mergulhar nas nossas emoções, né? E é bacana porque também tem um momento que assim os dois estão indo junto, nadando juntos, e tem um momento que a Meredith fica presa, ela fica para trás e ele volta, né? E ele ajuda ela a sair dali e eles vão e dá uma respiradinha, né? Um respira, o outro respira e sai. Então assim, isso mostra que a gente precisa cuidar da nossa criança, mergulhar nas nossas emoções pode doer, tá? Mas a família tem que fazer isso junto, né? A gente tem que se perdoar, a gente tem que trazer o outro ali com a gente, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa ter uma nova oportunidade de vida, tá? E a gente não vai falar mais, para vocês poderem assistir o filme, né? O final é exatamente esse, eles conseguem sair dali a partir do momento que eles entram em contato com essa criança interior. E eu acho muito bacana, gente, porque assim, eles vão se compreendendo, e algo que o filme traz é que um não consegue compreender qual é a linguagem de amor do outro, tá? Porque sim, cada um de nós tem uma linguagem de amor. Às vezes tem pessoas que se sentem amadas quando recebem presentes, outras se sentem amadas com tempo de qualidade, né? Com gestos de serviço. Então assim, cada um tem a sua linguagem de amor, e a melhor forma para que o nosso núcleo familiar possa se relacionar bem é a gente sabendo qual é a linguagem do outro. Por quê? Porque se a linguagem dele é uma, a minha linguagem é outra, não adianta ele vir trazer algo para mim da forma com que ele se sinta amado, porque eu não vou me sentir amada, e vice-versa. Então a gente tem que entender qual é a linguagem do outro. A gente vai deixar aqui em algum canto aqui no canal, tá? Um teste para que vocês possam fazer. Reúna o seu núcleo familiar, cada um faça o seu teste, descubra qual é a sua linguagem de amor, a linguagem de amor dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, para que vocês possam se comunicar melhor, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, a gente está encerrando por aqui hoje, tá? Na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui, a partir de agora, todas as quintas-feiras, às 20h15, nós vamos estar aqui, tá? Com o Pode Evoluir, porque sim, nós acreditamos que nós podemos evoluir de várias formas. Pequenos gestos, tá? Vai nos ajudar a evoluir. Nós podemos evoluir de forma positiva ou de forma negativa. E nós queremos ajudar a todos a evoluir de uma forma positiva. Semana que vem a gente vai falar sobre nutrição afetiva. Agradeço a presença do pessoal que estava no Instagram também. E que vocês possam estar aqui com a gente. Se quiserem, tá? Venham para o YouTube, tá? Deixe o like de vocês e gratidão infinita a todos. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, até a próxima quinta. Até mais. Gratidão, David. Obrigado. Até a próxima quinta. Até mais. Tchau, tchau.